Oi pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é a Ariana e vamos começar mais uma aulinha. Hoje falar sobre corrosão, tá? Essa primeira página aqui que eu tô mostrando pra vocês é a página do Padlet. Não sei se alguém já utilizou essa plataforma aqui, não sei. Mas enfim, essa aqui é a página, né? Eu criei tipo como se fosse um resumão aqui, tá? Para vocês terem acesso. Então tem um resumo, tem umas imagens aqui para vocês darem uma olhada depois se vocês quiserem, tá? Então aqui eu falo sobre a corrosão, os tipos de corrosão, corrosão eletroquímica, química, eletrolítica, como minimizar os efeitos da corrosão, tá? Aí aqui a proteção catódica, né? Esses aqui são os tipos, como minimizar os efeitos, então o que se usa, revestimento protetor, enfim, tem bastante coisa aqui, tá? E aí eu coloquei também, por fim, o material da aula, tá? Então aqui a gente tem os slides, o jogo para fixação, que é no WordWall, e depois eu vou colocar também esse vídeo, tá? Aqui nessa plataforma pra gente poder acompanhar, tá? Pra poder deixar tudo certinho. E aí o jogo do WordWall aqui nada mais é do que tu clicar, fazer o jogo, e aí aparece pra mim certinho. Então eu gostaria muito que vocês fizessem pra aparecer aqui pra mim, tá? Acho que disso é isso mesmo. E a gente vai começar então falando sobre corrosão. Então, como é que a corrosão ocorre, em quais materiais ela ocorre, como é que isso aí funciona, né? A corrosão, nada mais, a gente encontra ela em diversos lugares, né? Em muitos meios. E ela está muito presente no nosso cotidiano, tá? Então, a gente encontra ela num prego enferrujado, num carro enferrujado, numa geladeira enferrujada. Então, vários tipos de materiais sofrem com a corrosão. A corrosão nada mais é do que um processo resultante da ação do meio sobre determinado material, né? Então causa a deterioração daquele material, certo? Como aqui nesse parafuso, aqui nesse duto, né? Mas a gente sempre fala de corrosão, falando do prego, da geladeira, do carro. Será que isso só ocorre em metais? E agora? Joga essa dúvida no ar, né? E é isso, acabou. Não, mentira. Mas, enfim, não ocorre só em metais. Ela pode ocorrer no concreto. Então, pode ser observada em construções, em pontes, em viadutos, tá? Então, isso a gente vai ver um pouquinho mais pra frente, mas é só pra já dar um spoiler aqui pra vocês que não ocorre só em metais, tá? Aí a gente vai para as classificações das corrosões. Então, vamos lá. A gente tem 3 tipos de corrosões. A primeira, corrosão eletroquímica, que é um processo espontâneo. Ela necessita de um eletrólito, que pode ser a água, e esse tipo de corrosão nada mais é do que uma reação de oxirredução, que a gente estudou o quê? Antes, né? Um pouquinho antes a gente estudou sobre as reações de oxirredução, tá? Então é isso, vocês estão super ambientados nisso aí. O segundo tipo de corrosão é a corrosão química. Então, a corrosão química ela pode ser conhecida também, chamada, né, também de seca, porque ela não necessita da água para ocorrer, tá? Então ela necessita apenas de um agente químico, ok? E o terceiro tipo, né, é a corrosão eletrolítica. Então, diferente da primeira, ela não é espontânea e ela necessita de uma corrente elétrica externa. E agora? Agora a gente vai entender um pouquinho melhor cada tipo de corrosão e onde que a gente pode encontrar elas no cotidiano. Então, vamos lá. Primeiro tipo de corrosão, corrosão eletroquímica. A mais comum na natureza. Por quê? Porque ela é espontânea. Porque ela necessita de um eletrólito. E esse eletrólito pode ser o quê? A água. Então, tu vai encontrar doidado aí, né? Então, é um processo espontâneo, ocorre quando o metal está em contato com o eletrólito, né? Como aqui. Aqui nada mais é do que um processo, ó, de corrosão, tá? E aí a gente vê aqui. Essa aqui é a pilha de corrosão eletroquímica, né? Então, ela tem 2 eletrodos, o ferro e o cobre. Tem o ânodo, tem o cátodo, tem um eletrólito, tá? Isso a gente vai ver um pouquinho mais pra frente, também vou dar uma explicada nisso aí. Mas é isso. Então, aqui nós temos uma corrosão eletroquímica. E aí, um exemplo, né, dessa pilha de corrosão é a formação da ferrugem, tá? Então, a formação da ferrugem nada mais é do que uma reação de oxirredução. Então, nós temos a parte anódica aqui, que é a reação anódica, que é o ferro, né,
se transformando em ferro 2+, então ele oxidou, aumentou o número do NOx, né? De 0 foi para 2+, então oxidou, aumentou. E a reação catódica, que é aqui onde H2O aqui vai passar a ser OH-, então reduziu, né? Diminuiu, foi para menos, então de 0 para menos, então diminuiu, ok? Então nós temos essas duas reações acontecendo. E aí aqui, ó, a gente pode observar que os íons de ferro eles migram na direção catódica e os íons de OH-, né, migram na direção anódica. Então aqui acontece essa reação gerando, né, formando o hidróxido ferroso, certo? E para a gente ter ou a coloração preta ou a coloração alaranjada nesse material, né, a gente tem duas situações, ou com baixo teor de oxigênio ou com alto teor de oxigênio. Tá? Então, aqui a gente pode ter a coloração preta, tá? Quando tem baixo teor de oxigênio, aqui vai ter a formação do óxido de ferro, né? Então, vai ter a coloração preta, ou com alto teor de oxigênio, a gente vai ter a coloração alaranjada aqui, devido ao hidróxido ferrizo, tá? Então, é isso. Aí, aqui, nós temos a pilha galvânica. Então, essa pilha galvânica que eu tinha falado antes, né, é um exemplo onde tem a área anódica, né, que é a do ferro, que vai sofrer um desgaste, tá? O eletrólito, que é aqui o que está aqui dentro, é uma solução condutora, né, que vai envolver simultaneamente a área anódica e catódica, tá? E aí vai gerar depois aqui um eletrólito neutro, né, que vai ser gerado aqui no final, ok? Então, vamos agora para o segundo tipo de corrosão, que é a corrosão química, que também é conhecida como seca, né? Como eu já tinha falado, ela não necessita da água para que aconteça, ok? Então, aqui, como eu falei, não precisa da água, né, para acontecer. É necessário o ataque de um agente químico diretamente sobre esse material, tá? Então, vai ter um agente químico que vai estar em cima desse material que vai sofrer a corrosão. Não há a transferência de elétrons de uma área para outra, como na eletroquímica, né, que tinha transferência de elétrons ali. Não há esse tipo de transferência de elétrons. E aqui, ó, como eu tinha falado lá do concreto, né, a destruição desse concreto, né, em pontes, viaduto, ela tem uma das causas da corrosão química devido à ação de agentes poluentes, tá, sobre os seus constituintes, tá? Então, o agente poluente em cima do cimento, da areia e tudo mais, faz com que aconteça isso aqui, tá? Esse tipo de corrosão. Isso vai afetar a estabilidade desse material, né? Dessa estrutura, a durabilidade e tudo mais. E aí tem outros fatores também que podem vir a acarretar esse tipo aqui, né? Esse tipo aqui de imagem, que são os fatores mecânicos, né? Vibração, erosão, tudo mais. Os físicos, né? Que é a variação de temperatura, os biológicos e os químicos, né? Que é o que a gente está estudando aqui, que geram esse fator de corrosão ali, né? Que são ácidos e sais em geral, tá? Então, isso é o que é responsável por fazer com que esse material aqui fique assim, né? Fique com um aspecto né? Seja feita ali a reação de corrosão, certo? Outro material também que é super importante falar são os polímeros, que são garrafas PETs, né? Plástico, borracha, eles também sofrem esse tipo de corrosão, tá? Isso faz com que afete as propriedades físicas e químicas daquele material. Opa. Aí aqui, né, não ocorre só no metal, mas explicando sobre o metal, então como é que acontece no metal? Tu tem um meio corrosivo, né, que nesse caso aqui, ácido sulfúrico, e o material metálico, que nesse aqui, o zinco, que nesse caso, né, nesse exemplo, o zinco, que vai ter a formação de um produto de corrosão sobre a superfície, né, que é esse produto de corrosão aqui sobre a superfície. Então, é isso que acontece, tá? Tu tem um material metálico, tu tem um ácido, jogou nele, surgiu a formação, né, do produto de corrosão sobre aquela superfície. Próximo tipo de corrosão eletrolítica. Tá? Então, essa corrosão, ela não é espontânea. Então, como eu disse, diferente da eletroquímica, né, ela não é espontânea, tá?
Próximo slide. Então, esse tipo de corrosão, ele depende de uma corrente elétrica externa, né? E esses furos aqui, como nessas imagens, eles normalmente acontecem nas instalações onde a corrente escapa do solo, né? Esse fenômeno normalmente é provocado pelo chamado, né, corrente de fuga, tá? Em tubulações e isso normalmente é encontrado em tubulações de petróleo, de água potável, tá? Onde tem essas correntes de fuga e geram esses buracos na tubulação, certo? E agora, por fim, né, e realmente não menos importante, a gente vai entender como fazer para minimizar os efeitos dessa corrosão. Então, o que a gente faz para minimizar, né? Então, tem três exemplos aqui de como minimizar. A primeira e a mais utilizada, né, com certeza, é a proteção catódica anódica, tá? Eu botei essa imagem aqui bem ampliada ali uma ampliação da imagem, mas enfim. Para vocês darem uma olhada, eu vou passar aqui, ó, que é a proteção catódica anódica. Isso aqui é o casco do navio, tá? Então, o que vai acontecer? Isso aqui, ó, é a proteção catódica. Essa técnica, ela vai transformar essa estrutura metálica aqui do casco do navio, né, em uma pilha artificial, tá? Então, ela vai proteger e ela vai impedir que essa estrutura ela se deteriore, certo? Então, ela é baseada na injeção de corrente elétrica por meio de duas técnicas, né? A proteção por ânodos, que é espontânea, e a proteção por corrente impressa, que é não espontânea. Essa por ânodos, né? Ela forma de zinco, ela forma como se fosse aquela pilha que a gente estudou lá um pouco antes, sabe? Aquela pilha que tem o ferro e o cobre e tudo mais. Então, ela faz a função, ela aumenta o potencial de oxidação, né? O zinco atua como um ânodo e protege o ferro do casco do navio, né? Então é isso, nada mais é do que aquela pilha lá que a gente estudou, deixa eu ver se eu acho aqui de volta, essa pilha aqui, tá? Então, o que vai acontecer? O zinco aqui, ele vai estar aqui, ó, atuando, né, aqui, para suprir o ferro, né, e para proteger esse ferro do casco do navio, tá? Então, é isso aqui que acontece nos cascos do navio, né, nessa imagem aqui, tá? O próximo é o revestimento protetor, tá? Então, o revestimento protetor geralmente são aplicados na superfície, né? Uma barreira entre o metal e o meio corrosivo. Então, aqui tinha um metal, ó. Eles estão aplicando essa tinta. Não sei se você já ouviu falar sobre a tinta epóxi, né? Então, é isso. Eles, né, passam essa tinta aqui e evita de que ocorra... Evita não, né? Ela diminui o processo de corrosão. A gente tem também os parafusos, ferro galvanizado com zinco e tudo mais, né? Que nada mais é do que revestimento protetor, tá? E, por fim, nós temos os inibidores de corrosão, que aí são substâncias inorgânicas ou orgânicas, né? E elas são adicionadas ao meio corrosivo e previnem, né? Que ocorra, que sejam geradas reações de corrosão, né, naquele meio. Tá? Então, nada mais é... Aqui eu botei essa imagem, mas assim, que não achei uma imagem que simplificasse, né, bem. Mas isso aqui nada mais é do que a adição de inibidores de corrosão aqui no concreto, né, no meio corrosivo, tá? E eu acho que é isso, tá? Espero que tenham gostado. E é isso aí. Dê uma olhadinha no material aqui que eu passei pra vocês também. E até mais. Tchau, tchau!